O lado oculto de um campeão mundial. Domingo passado, dentro do MetLife Stadium, um garoto de apenas 19 anos levantou a taça mais cobiçada do futebol mundial. Enquanto isso, Lionel Messi, o maior jogador de todos os tempos, aos 39 anos, chorava do outro lado do gramado. Lamine Yamal comemorava com seus companheiros, dançava, sorria e, em alguns instantes depois, parava a festa para abraçar o seu ídolo de infância. Sem hesitação, sem medo, sem tremer. E aí eu te pergunto, o que passa pela cabeça de um jovem de 19 anos que não pisca diante da maior pressão do planeta? Hoje você vai descobrir aqui nesse vídeo o que existe por trás da mente de um campeão. Mas antes, deixa eu te mostrar 3 coisas que você vai descobrir aqui nesse vídeo. Primeiro, como um garoto que cresceu num dos bairros mais humildes da Espanha transformou a própria dor em combustível da sua grandeza. Segundo, usando o método DISC, eu vou revelar qual é o perfil comportamental dominante de Lamine Yamal e como isso explica cada decisão dentro dele e fora de campo. E o terceiro, existe uma competência de inteligência emocional que Yamal demonstrou durante a Copa e que a maioria nunca demonstrou. E no final desse vídeo você vai entender exatamente qual é ela. Seja muito bem-vindo, meu nome é Ezequiel Rosa e eu sou o Buscador de Respostas. Aqui é um espaço onde a gente decodifica a mente das pessoas de sucesso, das pessoas extraordinárias, para que você possa utilizar cada ferramenta, cada princípio e utilizar na sua própria vida. E se você quer entender o que realmente separa quem vence de quem apenas assiste, você está no lugar certo. Então, bora começar esse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui para se inscrever. Aproveita agora, porque toda semana tem análise sobre comportamento humano, inteligência emocional e perfis comportamentais. E tudo aquilo que ajuda você a se tornar um protagonista da sua própria história. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo por aqui. Porque afinal, campeões nunca param de aprender. Agora, para entender a mente de Lamine Yamal, primeiro precisamos entender de onde ele veio. A origem, quando a ferida vira identidade. Existe um princípio muito importante na formação da mente humana. Nossa identidade não é construída apenas pela nossa família. Ela também nasce das nossas experiências, da cultura, do ambiente e das relações que desenvolvemos ao longo da vida. O lugar onde nós crescemos não é apenas um espaço físico. É um espaço emocional. E é ali que aprendemos sobre esforço, solidariedade, limites e dificuldades. Yamal cresceu em Rocafonda, na periferia de Mataró, na Catalunha. Uma região marcada pela pobreza, pela imigração e por poucas oportunidades. Seu pai de origem estrangeira, sua mãe também, e ele nasceu em uma realidade onde desistir seria o caminho mais fácil. E é exatamente aí que aparece o primeiro segredo da sua mente. Muitas pessoas, quando alcançam o sucesso, tentam esconder, mascarar as suas próprias origens, por medo do preconceito ou para parecerem mais aceitas em ambientes considerados privilegiados. Yamal fez exatamente o contrário. Depois de eliminar a França, ele comemorou mostrando com orgulho o nome do seu bairro. Isso não foi apenas um gesto simbólico, foi uma demonstração de identidade. Isso chama-se identidade resiliente. É quando a dor deixa de ser uma prisão e passa a ser uma direção. A ferida continua ali existindo, mas ela deixa de ser uma âncora e se transforma em combustível para seguir. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já tentou esconder alguma parte da sua história? Quando, na verdade, ela poderia ser exatamente a sua maior força? Inteligência emocional, o que os números revelam. Agora vamos olhar para o desempenho dele dentro de campo. Durante a Copa do Mundo, Yamal terminou o torneio com 35 dribles completos, mais do que qualquer outro jogador, à frente de nomes como Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo. Esses dribles permitiram que a Espanha mantivesse o controle do jogo, até mesmo nos momentos mais difíceis. Mas existe algo muito mais interessante por trás desse número. Cada drible
é uma decisão tomada em milésimos de segundo, sob pressão máxima. E o pior, na frente de bilhões de pessoas. Quem possui baixa inteligência emocional trava, superanalisa, tem medo de errar, deixa a pressão controlar as suas escolhas. Yamal fez exatamente o contrário. Ele sente a pressão, mas continua executando com perfeição os movimentos. Pesquisas mostram que cerca de 90% das competências necessárias para uma liderança eficaz são emocionais e sociais. Ou seja, o que separa as pessoas boas, as pessoas de performance, as pessoas extraordinárias, nem sempre é o talento técnico, é a capacidade de manter o controle sob pressão. É a capacidade de manter o controle emocional nas dificuldades. Quando tudo está em jogo. Yamal demonstra isso o tempo inteiro. E se essa análise já está fazendo sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e que mais pessoas possam receber esse conteúdo. O perfil DISC de Lamine Yamal. Agora vamos olhar para o comportamento. O método DISC divide os perfis em 4 dimensões: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Observando Lamine Yamal, tudo indica um perfil fortemente DI, ou seja, dominância e influência. A dominância explica a coragem, a rapidez para decidir, a confiança, a vontade de enfrentar os desafios. Enquanto muitos atacantes recuam diante do marcador, Yamal acelera, parte para cima, assume o risco. Já a influência explica outra característica: o seu carisma, a sua alegria, a sua espontaneidade. Depois da conquista, enquanto Messi estava chorando pela derrota, Yamal comemorava dançando com seus companheiros. Mas poucos minutos depois, ele parou a festa e foi até Messi e o abraçou. Essa capacidade de alternar intensidade competitiva com leveza emocional é típica de uma combinação de perfil D e I, bem desenvolvido por sinal. Existe uma lição importante aqui. Muitas pessoas passam a vida tentando agir contra a sua própria natureza. O dominante aprende a se calar. O comunicador aprende a esconder a alegria. Tudo para agradar o ambiente. O técnico da Espanha fez muito diferente. Ele deu a liberdade para que Yamal pudesse ser quem realmente ele era. E essa autenticidade dele em campo produziu resultados extraordinários. Agora eu quero saber de você. Com qual perfil diz que você mais se identifica? Dominante? Influente? Estável? Ou conforme? Deixa aqui nos comentários qual é o perfil que você se identificou. A raiz emocional. Existe outro ponto que chama muito a atenção. Quando uma pessoa mantém uma conexão saudável com a própria história, ela atravessa grandes mudanças sem perder o seu equilíbrio. E isso é fundamental para alguém que aos 19 anos já conquistou títulos importantes, se tornou um dos maiores nomes da seleção espanhola e passou a lidar com a fama, dinheiro e uma enorme pressão. Agora, pensa comigo, a maioria das pessoas que alcançam sucesso muito cedo acaba se perdendo, porque não possui uma âncora emocional. Quando chegam a fama, o dinheiro e a pressão, elas deixam de saber quem realmente elas são. E Yamal parece seguir um caminho bem diferente. Ele sabe exatamente de onde veio e isso protege a sua identidade. Hoje, ele é um dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. Mas ele ainda continua celebrando usando a camisa do seu bairro onde ele cresceu. E esse contraste revela muito sobre a estrutura emocional dele. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, porque transformar a própria origem pode ser a chave que mude a vida dessa pessoa. E agora vem o conteúdo de ouro desse vídeo. Mas existe algo ainda mais importante. Tudo que vimos até agora, a origem, o perfil DISC, os números, a inteligência emocional, tudo isso aponta para uma habilidade central. Sem ela, nenhuma das outras faria diferença. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. O verdadeiro segredo por trás da mente de Lamine Yamal
é a regulação emocional sob pressão. Não basta sentir a emoção, não basta ter talento. O diferencial é conseguir sentir medo, sentir ansiedade, sentir adrenalina e ainda assim executar com precisão os seus movimentos. Enquanto comemorava o título, Yamal demonstrou alegria, confiança, gratidão e respeito. Ao interromper a comemoração para abraçar Messi, ele mostrou maturidade emocional. Isso não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Hoje, Yamal já entrou para a história como o primeiro jogador com menos de 20 anos a conquistar os 2 maiores títulos internacionais do futebol. Naturalmente, as comparações com Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo já começaram, mas existe algo que talvez explique tudo isso. Muito antes dos títulos, existia um garoto lá na periferia de Mataró que decidiu transformar cada obstáculo em um passo à frente. Lembra da pergunta que eu te fiz lá no início? O que passa pela cabeça de alguém que não pisca diante da maior pressão do mundo? Lamine Yamal não é um fenômeno inexplicável. Ele é o resultado de uma inteligência emocional construída, de um perfil comportamental fortalecido e uma relação saudável com a sua própria história. E a melhor notícia até aqui é que essas competências também podem ser desenvolvidas. Se você quer vencer nos negócios, na carreira, nos relacionamentos, em qualquer outra área da sua vida, você precisa começar treinando a sua própria mente. E se você quer saber qual é o seu traço de comportamento mais forte e ser o campeão em qualquer campo da vida, na descrição desse vídeo tem um link direto para o meu WhatsApp. Me chama lá e vamos agendar uma sessão de análise de perfil comportamental. E não se esquece, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, porque todas as semanas nós estudamos exatamente isso, a mente que vence. Muito obrigado por estar assistindo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!